Hi there! Hi there, hi everyone! Começando mais uma live aqui no Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e se você busca fluência no inglês, você está no lugar certo. Aula de hoje, vamos lá! Sem elas você não fala. Não vou dar apenas 10 frases. Vou dar 10 modelos de frases e a partir destes modelos você cria milhares de frases. Aula de inglês para quem está começando, para quem já está no intermediário e até para quem está no avançado. Aula imperdível. Sem essas frases você não fala. Você que está chegando agora, deixa seu nome e a sua cidade aqui nos comentários. Vamos lá então. Sem elas você não fala. 10 frases ou modelos essenciais de inglês. Vamos lá. Primeirinha aqui. E antes de mais nada, é importante dizer que vocabulário é poder. Vocabulary is power. Por que eu digo isso? Porque se você tem repertório, você tem vocabulário, você trava menos. Ou simplesmente não trava. E essa aula aqui é sobre isso, é sobre ter repertório para falar. Não vou usar gramática aqui nessa aula praticamente, é sobre vocabulário e repertório para conversação, tá? Então é o seguinte, imagine que cada uma dessas frases que eu vou te dar hoje é uma ferramenta da sua caixinha de ferramentas do inglês. Cada ferramenta tem uma função, um propósito. Com cada ferramenta você pode fazer muitas coisas. É o que eu proponho aqui na aula de hoje. Aula de conversação, basicamente, tá? 10 modelinhos aqui, ó. Nivaldo da Espanha, hoje estamos internacionais, hein? Sydney, Austrália, Espanha, São Luís do Maranhão, New Zealand. É isso aí, galera. Muito legal. Vamos lá. Primeira de todas, essa aqui é uma frase que você tem que usar e tem que ser frase de frente aí, tá? Muita gente sabe, outras pessoas, de repente, nem sabem, mas entre saber e usar, tem uma ponte Rio-Niterói separando, né? É a famosa I'd like. I'd like, eu gostaria. É uma frase que você usa para fazer pedidos. I'd like. Existe uma maneira de falar eu quero em inglês que é I want, né? O I want em inglês funciona? Funciona. É a tradução literal de eu quero? Sim, mas ela funciona. Então, o nativo não gosta muito que você peça algo com I want. O I'd like é melhor. E teacher, o que é esse apóstrofo D? É a abreviação de would, tá? O would modifica o que vem depois. Então fica I would like, I'd like. Repete comigo aqui, ó. I'd like, eu gostaria. Exemplos, vamos lá. Olha como você pode pedir com I'd like. I'd like a table for two, please. Eu gostaria de uma mesa para 2, por favor. A table for two, uma mesa para 2. Table, mesa, two, 2, please, por favor. Olha só como é que tá essa aula, hein? Manuel Bezano de Moçambique. Moçambique, Espanha, Sydney, Austrália, Nova Zelândia, Maranhão. Hoje estamos internacionais e também com vários estados do Brasil. Adoro São Luís, eu adoro essa cidade. I'd like a table for two, please. Eu gostaria de uma mesa para 2, por favor. Como você vê aqui, não estou traduzindo por escrito, estou verbalmente traduzindo e aí só assistir a aula de novo, né? I'd like a soft drink. I'd like a soft drink. O que é soft drink, teacher? Refrigerante. Eu gostaria de um refrigerante. Teacher, existe outra palavra para refrigerante? Sim, soda. Vou até escrever aqui no bate-papo, ó. Soda. Soda pode ser refrigerante também, tá? Não é a soda limonada, tá? Soda é refrigerante genérico. A soft drink pode ser refrigerante. I'd like the bill, please. I'd like the check, please. Eu gostaria da conta, por favor. Muito importante. Bill é conta de restaurante ou check também é conta de restaurante. Então eu posso falar the check, the bill. Geralmente, nos Estados Unidos, the check é mais usado. The bill é mais para os outros países do mundo. Check, talvez no Canadá também funciona. Mas the bill, Inglaterra, né, UK, posso usar the bill. Apesar que todo mundo vai entender você quando você falar the bill ou the check, tá?
I'd like a window seat, please. Eu gostaria de um assento na janela, por favor. Seat é assento, window é janela. E please é a palavra mágica, por favor. Galera de Natal, Rio Grande do Norte também. Ok, very good. I'd like a table for two. Eu gostaria de uma mesa para dois. Please, por favor. I'd like a soft drink. Eu gostaria de um refrigerante. I'd like the bill. I'd like the check, please. Eu gostaria da conta, por favor. I'd like a window seat, please. Eu gostaria de um assento na janela, por favor. Nesse caso aí, né? No avião, ou um ônibus, um trem, né? Então aqui, essa ferramenta, ó, vou botar aqui a ferramenta, I'd like. Lembra da caixinha de ferramentas? Tá aqui, ó. Esta é a ferramenta I like, que você usa para pedir coisas. Teacher, se eu quiser usar I want, eu quero, posso usar? Pode. Ela é uma ferramenta, digamos, legal para ser usada? Não, porque o gringo acha I want um pouco rude, para não dizer outra coisa. Então, evite I want, use I'd like, ok? Tá aí a primeira ferramenta. Então eu te dei uma ferramenta e a partir dela você monta milhares de frases. Então, memorize I'd like e seja feliz, tá? Não precisa saber que would vai modificar o verbo. Não. I'd like igual eu gostaria. Mais uma aqui, vamos lá. I'm looking for. Estou procurando por. Essa ferramenta, geralmente, você usa quando você está em uma loja pedindo informação de algum produto que você precisa. Ou em um supermercado, você quer encontrar determinada coisa e você não acha. Ou você está em um local e está procurando por uma referência ali, um banheiro, uma sala, um portão de aeroporto. Você pode usar I'm looking for. Estou procurando por. Repita comigo. I'm looking for. Importante o finalzinho de looking, ó, looking, né? Esse in tem que aparecer. Bom, vamos lá, né? A partir dessa ferramenta que eu te dei, você vai montar milhares de frases. I'm looking for Nike sneaker. I'm looking for Nike tennis shoes. I'm looking for Nike sneakers. I'm looking for Nike tennis shoes. Estou procurando por tênis da Nike. Aí, teacher, sneakers é tênis? Sim. Eu uso sneakers como tênis de forma genérica. Tennis shoes também pode ser o tênis, tá? A questão é que, né, há muitos anos, né, lá atrás, tennis shoes era aquele tênis para jogar tênis. Mas hoje, tennis shoes, tênis genérico ou simplesmente sneakers. E olha como eu falo o nome dessa marca. Cuidado, eu falo Nike. Não falo Nike. Não é Nike, é Nike. Ó, 2 sílabas. Nike. Nike. Oh, I'm looking for Nike sneakers. I'm looking for Nike tennis shoes. Ou então, Nike shoes. Pode tirar o tênis também. Só falo Nike shoes. Cuidado, não é Nike, é Nike. 2 sílabas. Teacher, 2 sílabas? É. Essa marca eu falo Nike, não falo Nike. Right? Mais uma aqui, ó. I'm looking for the checkout counter. I'm looking for the checkout counter. Eu estou procurando pelo caixa. Checkout counter é o caixa de uma loja, o caixa de um supermercado, é o checkout counter. Ou então counter, tá? O T de counter. Eu posso falar counter sem o som do T ou counter com o som do T. As duas funcionam. I'm looking for the checkout counter. Estou procurando pelo caixa, o caixa da loja. Então aqui, ó, vocabulário é poder. Lembra como eu ensinei da aula? Você tem que saber o nome dessas coisas. Senão não tem como você conversar. Muita gente trava porque não sabe o nome das coisas. Então você tem que memorizar. E qual a melhor maneira de memorizar? Colocando em uma frase, porque aí você cria o contexto. I'm looking for shoes in size 8. I'm looking for shoes in size 8. Estou procurando por sapatos no tamanho 8. O tamanho de sapatos nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá,
é diferente do nosso sistema, então nós temos que ficar amigos, tá? Existem várias tabelinhas de equivalência na internet aí que você pega, né? E simplesmente usa aí. I'm looking for shoes in size 8. Shoes, sapatos. Size, número ou tamanho. Tá? No caso aí, size é o número do que você veste. Né? Número é number, todo mundo sabe, mas não posso falar I'm looking for shoes in number 8. Size 8. Tá? Tá dado o aviso aí. Né? I'm looking for a birthday gift. I'm looking for a birthday gift. Estou procurando por um presente de aniversário. Gift é presente, birthday é aniversário. Então, essa ferramenta, I'm looking for, você usa para pedir informações sobre um produto ou a localização de um lugar dentro de outro lugar. Eu estou dentro da loja. Eu quero saber onde ficam os provadores. Eu quero saber onde fica o caixa. Estou no aeroporto, quero saber onde fica o portão, né, do aeroporto. Eu posso usar I'm looking for, tá? Tá aqui, ó. I'm looking for Nike sneakers. I'm looking for Nike tennis shoes. Estou procurando por tênis da Nike. Em português fala Nike, não fala Nike, né? Por isso que eu falei Nike, mas em inglês Nike. I'm looking for the checkout counter. Estou procurando pelo caixa, onde fala pagar na loja. I'm looking for shoes in size 8. Estou procurando por sapatos de número 8, ou no número 8. Né? I'm looking for a birthday gift. Estou procurando por um presente de aniversário. Mais uma ferramenta, ó, novamente aqui, ó. Pera aí, galera, tô voltando aqui, calma aí. Voltei. Vocabulário é poder. Cada uma dessas frases, modelinhos que eu dou, você pode fazer milhares. Então já temos duas aqui, tá? Agora, muita gente sabe, né? How much is? Quanto custa tal coisa? Bom, novamente, eu sempre falo. A diferença entre você saber o que é aquilo e usar é muito diferente. Ah, eu sei que é isso aí. Tá, mas quando você tá lá para falar inglês, você consegue usar? Então, qual é a diferença? É um processo. Você primeiro aprende, entende como funciona e repete várias vezes em situações diferentes, em dias diferentes, até o seu cérebro acostumar e você falar sem pensar. How much is? É a ferramenta quanto custa. Vamos ver exemplinhos aqui. How much is this dress? How much is this dress? Quanto custa este vestido? Tá na sua mão, por isso que eu falo this dress. Dress é vestido, este é this. How much is the discount today? How much is the discount today? Aqui não é mais quanto custa. Ah, é simplesmente quanto. Quanto é o desconto hoje? How much is é quanto é, a tradução literal, mas nós usamos como quanto custa, adaptando para o português. Nem sempre a tradução literal vai funcionar. Aqui, how much is this dress? Quanto custa este vestido? Tradução não literal, interpretação. How much is, quanto custa. Mas how much is the discount today? A tradução é pé da letra. Quanto é o desconto hoje? Discount, desconto today hoje. How much is the discount today? Pergunta que a gente adora fazer em loja, né? Pagamento à vista. How much is the discount today? In cash, no dinheiro. Terceirinha aí, ó. How much is a round trip ticket? How much is a round trip ticket? Quanto custa um bilhete de ida e volta? Round trip é ida e volta. Ticket é bilhete ou passagem. Ah, teacher, então quer dizer que uma passagem de ida e volta é round trip ticket? Exatamente. How much is a round trip ticket? Quanto custa uma viagem de ida e volta? Aí o a é uma. Né? E a última, how much is the room per night? How much is the room per night? Quanto custa o quarto por noite? Per night, por noite. Room, quarto. How much is the room per night? Quanto custa o quarto por noite? Então aqui temos a ferramenta quanto custa ou quanto é.
E novamente, aprenda a usar how much, memorize how much e seja feliz. Não estou usando gramática aqui. Simplesmente pergunta quanto custa ou quanto é e seja feliz. Então, aprendendo desse jeito, você ganha tempo, porque a abordagem gramatical, ela demora muito. Aqui eu estou indo direto no ponto, direto no uso e dando exemplos sempre contextualizados. Quando você memoriza usando um contexto, não tem como você esquecer, porque você não entende apenas a tradução, você entende a utilidade daquela ferramenta. Né? Porque se você olha para uma ferramenta sem saber para que ela funciona, vai usar ela para quê? Ah, isso aqui é uma chave de fenda. Tá, mas para que eu uso uma chave de fenda? Você tem que saber usar. Obviamente que todo mundo sabe aqui, mas eu aposto que a primeira vez que você viu uma chave de fenda, quando você era pequeno, talvez você não tenha associado a chave de fenda ao uso dela. Ou então você viu o seu pai, sua mãe, seu irmão, usando, aí você, isso aqui eu uso para apertar o parafuso ou para soltar o parafuso. Né? É isso, em inglês é isso, tá? Galera que tá assistindo aí, comenta aí se o som tá bom, tá? Se tá chegando legal, se a imagem tá boa também. Comenta aí, eu quero saber se vocês estão aí me assistindo. Importante, recado importante, você que busca aprender inglês 5 vezes mais rápido, você que precisa aprender inglês urgentemente, eu te convido a aprender inglês comigo no meu curso fechado, tá aqui, ó, o Inglês Minuto 2.0. Você que precisa arranjar um emprego no exterior, você que está morando no exterior, precisa falar inglês rapidamente, 5 vezes mais rápido, o meu curso fechado te leva ao avançado em 6 meses. Para conhecer o meu curso, tem o link aqui no bate-papo, que eu vou deixar o link aqui para você. Tá aí o link. Ou então, né, tá aqui, ó, o QR Code, você que está assistindo televisão, aponta o celular pro QR Code. Ou então aqui embaixo, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo tem um link. Você vai para uma página onde eu falo tudo do curso para você. Com uma super condição, 15 dias para testar aplicativo de memorização. Você também aprende a usar a inteligência artificial para conversar com você em inglês e te corrigir. E o melhor suporte do Brasil. Via WhatsApp, você vai ser atendido por professores ou professoras. E, muito importante, ou você aprende, tá? Nesse curso é assim, ou você aprende. Não entender uma vírgula, chama a gente do suporte e nós vamos te ajudar no que você precisar dentro do curso. É isso. Já está feito o convite, deixa eu voltar. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito, muito importante. Geralmente, em português, você usa o famoso me dá uma água aí, me dá um café, me dá um sanduíche, me dá um refrigerante. Te usa isso, né? No dia a dia, em lanchonete, em cafeteria. Me dá um café aí, por favor. Me dá, né? Carlos, o material do curso está incluso no valor? Sim, Carlos, tudo. O curso, ele é todo digital e o material todo em PDF. Simples. Entrou no curso, é tudo seu. Vitalício, tá? Alexandre, how much is a car? Um carro, ou então the car, o carro, tá, Alexandre? Então é isso, Carlos. Tá tudo incluso lá, tá? Assiste ao vídeo lá também que eu tenho explicando. Na página, eu explico tudo. Can I get? Essa ferramenta Can I get? Voltando aqui, em português, você chega na cafeteria ou na lanchonete, por favor, me dá um sanduíche, por favor, me dá uma Coca-Cola, por favor, o famoso me dá, né? Só que o me dá em inglês é give me, mas esse give me, pro americano, pro britânico, não faz sentido, parece que você está pedindo para a pessoa dar realmente aquilo e não vender para você, então não é give me. Tá? É o famoso can I get. Can I get é um deles. Posso pegar, posso receber, posso pedir. Traduzindo assim, fica estranho. Vou ter que contextualizar para você entender o uso. Isso aqui, essa ferramenta, por favor, cola nessa ferramenta aqui, tira uma foto dela, porque essa ferramenta, ela funciona demais. Você viu o I'd like, né, que eu mostrei no comecinho? Essa aqui é complementar ao I'd like, tá? Vamos lá. Olha só. Can I get a coffee, please? Can I get a coffee, please? Vamos pegar as interpretações para essa pergunta. Can I get a coffee, please? Posso pegar um café, por favor? Ou então,
Me dê um café, me dá um café, por favor. Não tem o verbo dar aí. Você usa isso aqui para pedir um café. Seja em uma cafeteria, seja em um local, de repente está ali numa reunião, aí passa uma pessoa, você pede para, can I get a coffee, please? Posso pegar um café, por favor? Você pode ir lá e pega, ou então a pessoa te dá o café. Aí você escolhe, né? Como vai ser. Mas can I get a coffee? Posso pegar um café? Ou então, me dê um café aí, por favor. Isso numa cafeteria. Oh, can I get a coffee, please? Me dê um café aí, por favor. Estou interpretando, tá? Traduzindo uma pela letra, às vezes dá confusão. Can I get the burger combo? Can I get the burger combo? Me vê aí o combo de hambúrguer, por favor. Né? Combo, aquele combo, né? Refrigerante, fritas e sanduíche, né? Can I get the burger combo? Me vê aí o burger combo, por favor, aí. Me vê aí o burger combo. Me dá um burger combo, por favor. É para pedir. Can I get é a ferramenta para pedir. Eu poderia falar I'd like a coffee, please, na cafeteria? Claro que poderia. Já ensinei I'd like agora há pouco. I'd like the burger combo. Poderia também? Poderia. Não tem problema, tá? Mas can I get é muito usada. Can I get a window seat? Can I get a window seat? Eu posso pegar um assento na janela? Percebe que aí a ideia é pegar? Oh, can I get a window seat? Posso pegar um assento na janela? Window seat, você já sabe que eu já falei agora há pouco, né? Can I get a window seat? Posso pegar um assento na janela? Do busão, do avião, do trem, né? Can I get an extra pillow? Can I get an extra pillow? Posso pegar um travesseiro extra? Pillow é travesseiro, tá? Extra você sabe que tá escrito aí. Então o can I get é eu posso pegar? Me vê aí uma, qualquer coisa. Me dá tal coisa, por favor. É o can I get. Não é give me. Give me, traduzindo ao pé da letra, é me dê. Né? Mas, por favor, não use give me, tá? Usa I'd like ou can I get. Alright? Essa ferramenta é importantésima, porque ela foge um pouco do nosso português. Porque o I'd like, a tradução literal, eu gostaria. Né? Can I get é posso pegar ou me vê aí tal coisa, por favor, ou me dê um XYZ, por favor, né? E não tem um verbo dar. Nem sempre a tradução literal vai te salvar. Eu estou aqui para te ajudar nisso e reafirmar cada vez mais. Mais uma aqui, vamos lá. Essa ferramenta, is there a nearby? Is there a blá 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 nearby? Há uma, blá 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 blá, por perto. Nós usamos os is there, né, para perguntar se há alguma coisa em algum lugar. Esse is there eu posso traduzir como tem alguma coisa aqui perto. Que em português usamos o verbo ter, né? Alright? Lacey Sampson. Estou fazendo exercícios físicos e aprendendo inglês. Good choice, good choice. Boa escolha. Is there a chair nearby? Tem alguma coisa aqui perto? Mas teacher, ter não é o verbo have. Então, eu não uso o verbo have para perguntar se tem alguma coisa em algum lugar. Eu uso o there is, there are. E a pergunta é, is there a nearby? Há uma por perto? Ou, né, no nosso português brasileiro, tem alguma coisa por perto? Vamos lá. Pediram aí, né? Informações. Is there a drugstore nearby? Is there a drugstore nearby? Há uma drogaria, uma farmácia por perto? Tem uma farmácia por perto? Né? Drugstore. Drugstore, geralmente, farmácia no inglês americano-canadense, né? Pharmacy, bem britânico, pharmacy, né? Então, chemist também, no inglês britânico, né? Mas aqui, drugstore, tá? Is there a drugstore nearby? Tem uma drogaria, uma farmácia por perto? Is there a food court nearby? Is there a food court nearby? Há uma praça de alimentação por perto? Estou no shopping. Estou com fome. Oh, please.
excuse me, né? Abordando com excuse me. Is there a food court nearby? Há uma praça de alimentação por perto. Food court é praça de alimentação. Tem uma praça de alimentação por perto? Nearby ou por perto, né? Então aqui, essa ferramenta, is there a nearby, é ferramenta para perguntar se há alguma coisa nas proximidades que você está procurando. Is there a restroom nearby? Is there a restroom nearby? Há um banheiro por perto? Tem um banheiro por perto? Restroom é banheiro público, sanitário, né? O banheiro público. O restroom você tem aonde? Em rodoviária, shopping, né? Loja de departamentos, né? Restroom. Escola, é tudo restroom. Bathroom, geralmente é na sua casa. Né? O restroom eu uso para locais públicos, ou banheiro que está em local público. Né? Is there a nightclub nearby? Is there a nightclub nearby? Há uma casa noturna por perto? Nightclub é casa noturna, boate. Nightclub é um clube noturno, é uma casa noturna, uma boate. Então, o is there a blá 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 nearby é a ferramenta que você usa para perguntar se há alguma coisa que você está procurando nas redondezas. Nós falamos se tem alguma coisa nas redondezas. Né? Se ter, não, aqui nessa frase não é o verbo have, tá? E nem usamos o verbo have para isso. É isso aqui, ó. Is there a nearby? E com esta frase, esse modelo, que é uma ferramenta da sua caixinha de ferramentas, do seu repertório, porque vocabulário é poder, vocabulary is power, você cria milhares de combinações. Agora me diga, se não é mais fácil aprender assim. É muito mais fácil, porque eu simplesmente memorizo o modelo e uso como se fosse uma ferramenta. Tá? É mais fácil, faz mais sentido para nós adultos. Né? Ferramenta How do I get? Vamos lá. How do I get? Essa ferramenta você usa para pedir direções. Está perdido em algum lugar, não sabe como chegar, ou algum lugar distante de onde você está. How do I get to? A partir dessa ferramenta você faz milhares de frases. Como eu chego a tal lugar? Como eu chego ao aeroporto? Como eu chego ao shopping XYZ? E vamos lá. Né? Com áudio agora, gente. Vamos lá. How do I get to the train station? How do I get to the train station? Como eu chego à estação de trem? Train station, estação de trem, right? How do I get to your office? How do I get to your office? Como eu chego ao seu escritório? Office é escritório, your é seu, sua. How do I get to gate 5? Como eu chego no portão 5? Gate é portão. 5, eu falo 5 para 5, né? How do I get to gate 5? Como eu chego no portão 5? Como eu chego ao portão 5? Você está lá no aeroporto, perdido, perdida. How do I get to? Então, how do I get to é ferramenta para obter direções. How do I get to the event? How do I get to the event? Como eu chego no evento? Teacher. Então, essa é a ferramenta. Como eu chego a tal lugar, como eu chego ao. How do I get to the event? Como eu chego ao evento? Então você tem uma ferramenta, how do I get to? Memoriza, usa até acostumar em contextos diferentes. E aí você usa sem pensar. Porque qual é o objetivo? Qual é o santo graal dos professores de inglês? Chama-se automatização. Quando o aluno automatiza, primeiro ele aprende, ele entende como aquilo funciona e depois usa num período de tempo determinado. Lá na frente, ele usou tanto que ele não precisa mais parar para pensar como se monta a frase. A frase já está pronta e vive na cabeça dele. Aqui, essa ferramenta aqui, ó, já é uma frase praticamente pronta. Eu só recheio com o lugar. Eu só completo com o lugar. How do I get to? Lugar que eu estou procurando. Simples assim.
right? Mais uma aqui. Essa aqui é legal, hein? How can I get? Carlos, você tem que usar o to, tá? Ó como que tá aqui, ó. To. How do I get to? Esse to é importante, tá? How do I get to e o lugar, ok? Preciso do to para ficar completinho. Obviamente, se você falar how can I get sem o to e o lugar, vão te entender. Mas que a estrutura toda completinha precisa do to depois do get, ok? Vamos lá, mais uma aqui, ó. What time does blá 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 open? What time does blá 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 close? A que horas determinado lugar ou evento abre ou fecha? Olha só que legal, vou dar aqui alguns exemplos que não é simplesmente abrir ou fechar. Pode ser começar ou terminar também. Vamos lá. What time does this restaurant open? Novamente aqui, ó. What time does this restaurant open? A que horas esse restaurante abre? What time does this restaurant close? A que horas esse restaurante fecha? What time does the mall open? A que horas o shopping abre? What time does the mall close? A que horas o shopping fecha? Ou fecha, depende aí da sua região do Brasil, né? Mall, muito importante. Mall é shopping center. Teacher, eu já vi falar que shopping center existe também. Sim, existe, mas shopping center, no inglês, shopping center é muito pouco usado. Até existem lugares com o título de shopping center, mas não são tão comuns em inglês. Mall é o termo mais usado para shopping center que nós usamos no português, tá? E só shopping em inglês ou é o verbo, né, comprar, ando, indo, né? Estou comprando, I'm shopping. Ou shopping, hábito de comprar. I love shopping, eu adoro fazer compras. Entendeu? Não é o lugar. Então, the mall ou shopping center. What time does the check-in open? What time does the check-in open? A que horas o check-in começa? O check-in do aeroporto, né? E veja que o open dá a ideia de abrir ou começar. Eu posso usar começar também aqui. What time does the check-in close? What time does the check-in close? A que horas o check-in termina ou fecha? Aqui dá a ideia de terminar, fechar, abrir, começar. Então nem sempre a tradução literal vai te salvar. Olha a última, todo mundo gosta dessa última aqui, né? Olha que legal. What time does the happy hour open? What time does the happy hour open? A que horas o happy hour começa? Mas teacher, o começa não é to start, não é to begin, começar. Sim, mas geralmente vai mandar um open. A que horas abre o happy hour? Mas dá a ideia de começar. What times does the happy hour close? A que horas o happy hour termina, fecha? Então, a ferramenta. What time does, blá, 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 open? What time does, blá, 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 close? Você simplesmente usa perguntar sobre a abertura de uma loja, o começo de um evento. Eu posso usar o open e close para isso, ok? Mais ferramentas aqui. É muito vocabulário, galera. Sugiro que reassistam a aula, tá? Agora aqui, vamos flexibilizar. Esta é a ferramenta de flexibilização, tá? Vamos flexibilizar. Como eu flexibilizo? Is it possible to... É possível. É possível. Is it possible to... É possível. Aqui estou pedindo para flexibilizarem. Me oferecendo alguma coisa, mas eu ainda não estou contente. Não estou totalmente satisfeito com o que me ofereceram. Vamos, né? Pedir um pouco mais ou vamos flexibilizar. Vamos lá. Muito importante aqui agora, ó. Is it possible to? Is it possible to get a discount? Is it possible to get a discount? É possível
ter um desconto, ganhar um desconto, esse get, get tem mais de 60 traduções, galera. Nesse caso aqui, conseguir um desconto, ganhar um desconto. Né? Is it possible to get a discount? Right? Is it possible to get an extra towel? É possível pegar uma toalha extra? Towel é toalha extra a mais, né? Nesse caso aqui, tá no hotel lá, né? Só tem uma toalha. Você liga para a recepção. Is it possible to get an extra towel? Palavra mágica. Please. É possível conseguir uma toalha extra? Eles mandam uma toalha para você lá, a mais. Né? Is it possible to cancel my reservation? É possível cancelar minha reserva? Reservation é reserva. Cancel é o verbo cancelar. Is it possible to change my flight? Is it possible to? Muito importante dizer, vou entrar num pouquinho de gramática agora, nível 1, tá? Is it possible to? Depois de is it possible to, tem que ser um verbo, tá? Veja aqui no começo de cada frasezinha eu coloquei, get, cancel, change, é tudo verbo, Get, conseguir, né? Cancel, cancelar, change, trocar ou mudar. Então, is it possible to, verbo complemento. Alright? Is it possible to get a discount? Is it possible to get an extra towel? Is it possible to cancel my reservation? Is it possible to change my flight? I'd prefer, eu preferiria. Bom, aqui é quando você não está tão satisfeito com alguma coisa, você não está tão satisfeito, não gostou muito do que lhe foi oferecida, e aí você manda um I'd prefer. E antes que me perguntem, teacher, o que é esse apóstrofo D? É would. Vou escrever aqui no bate-papo, é um would, tá? Would, escrever no bate-papo aí, tá? Eu simplesmente abrevio, né? Perdão, eu encurto, fica I'd. Mais fácil do que I would. Eu falo I'd. I'd prefer, eu preferiria. Vamos lá. I'd prefer a window seat. I'd prefer a window seat. Eu preferiria um assento na janela. Seat, assento, window, janela. A pessoa ofereceu, what about an aisle seat? Aisle é corredor. I'd prefer a window seat. I'd prefer the blue one. Eu preferiria o azul, ou azul. Mas, teacher, que esse one aí, né? É aquele ali. Então, the blue one, ou azul. The white one, ou branco. The red one, ou vermelho. The black one, ou preto. The yellow one, ou amarelo. E aí vai, tá? I'd prefer the blue one. Eu preferiria o azul. What about this dress? Que tal esse vestido? What about this white dress? Que tal esse vestido branco? I prefer the blue one. Eu preferiria o azul. Ok. Next. I'd prefer a king-size bed. I'd prefer a king-size bed. Eu preferiria uma cama king-size. Bed é cama. King size é aquela cama enorme, né? Eu nem sei se existe um tamanho maior que king size, que eu não entendo muito. Eu sei que existe queen size, né, que é rainha, e o king size, que é rei. Então eu acredito que king size seja a maior zona, né? Me esclareça aí se alguém souber, por favor. I'd prefer a direct flight. I'd prefer a direct flight. Eu preferiria um voo direto. Flight é voo, direct é direto. Então aqui a ferramenta I'd prefer, eu preferiria, é quando você não está muito contente com aquela situação, alguém te ofereceu alguma coisa e você não gostou. I'd prefer, right? Mais uma ferramenta. Você viu que nesta aula eu estou te dando ferramentas. Nessa aula eu coloquei 10 frases obrigatórias, só que são 10 estruturas obrigatórias que você transforma em milhares de outras frases. Aula muito importante. Dessa forma você aprende inglês mais rápido, não tem abordagem gramatical aqui. Agora, muito legal. Aqui é uma maneira de pedir, mas aqui é aquele pedido que você faz sabendo que talvez a pessoa se incomode com este pedido.
Sabe quando faz aquele pedido? Será que eu devo? É esse aqui, ó. Would you mind? Would you mind? Você se importaria? Só que aqui, vamos subir de nível, tá? Até agora só mostrei os exemplinhos assim bem básicos. Agora vou fazer um exemplinho um pouquinho mais, um nívelzinho acima, um degrauzinho acima. Would you mind? Coloca um verbo com ing e o complemento. Vamos lá, vou chegar, tá? Would you mind? Verbo ing e o complemento. Você se importaria de fazer algo? Você se importaria em fazer algo? Tem como você, o informalzão, tem como você... Você poderia, então esse would you mind não é simplesmente um pedido, é um pedido que você faz quando você sabe ou que a pessoa não vai gostar ou que vai incomodar a pessoa. Então é um pedido super educado. Esse aqui, para mim, eu acho que é o pedido mais educado top das galáxias de pedido educado em inglês, esse aqui. Tá? Então, se você quer ser aquela pessoa ultra mega educada, esse aqui é o lugar, tá? Would you mind? Verbo com ing mais complemento. Eu vou explicar o que é esse verbo com ing agora, tá? Vamos lá. Would you mind closing the window? Você se importaria de fechar a janela? Teacher, mas peraí. Fechar não é close sem ing? O que esse closing tá fazendo aí? Pelo que eu sei, closing é fechando, porque ing é ando, né? O ing em inglês é ando, endo, ondo, indo. Não é? Depois do verbo? Então, surprise, surpresa para você. Nem sempre, não sei se a galera sabe, nem sempre esse ing aí, no verbo, né, no finalzinho, é o gerúndio do português. Ando, endo, ondo, indo. Ando, endo, indo, ondo. Tá? Nem sempre vai ser. Tá? Olha que legal, hein? Presta atenção. Would you mind closing the window? Você se importaria de fechar a janela? Então não é close. Would you mind close the window sem ing? Não, é closing. Teacher do céu. Agora você abriu um buraco na minha cabeça. Calma. Se você entender que para pedir super, ultra, mega educado é would you mind, verbo com ing e o que você quiser depois de complemento, nós fechamos. Tanto que esse aqui, né, já é uma estrutura um pouquinho mais truncada. Né? Galera de básico aí que está saindo de básico para intermediário, já está mais comum aí. Quem está no curso, quem está no básico para intermediário já sabe usar isso aqui. Né? Would you mind opening the door? Você se importaria em abrir a porta? Novamente, não é open the door, é opening the door. E o G é bem fraquinho ou mudo até. Would you mind taking a photo? Você se importaria em tirar uma foto? Você está lá naquele lugar maravilhoso, está sozinho ou está, né, com seu par, seu amado, sua amada. Aí tem um outro turista lá e você chega, oh, excuse me, would you mind taking a photo? Se importaria em tirar uma foto? Pô, olha que massa. Olha esse pedido aqui, que legal. Isso aqui já é outro nível. Né? Você que está começando em inglês ou tem zero inglês, saiba que isso aqui é a abordagem ultra mega blaster educada que você pode usar com alguém. E você vai causar boa impressão, obviamente. Né? Vamos lá. Right? Would you mind giving a discount? Right? Would you mind giving a discount? Você se importaria em dar um desconto? Give é dar. Giving com ing aqui é dar, não é dando, right? Então, essa estrutura aqui, quando eu coloco o verbo com ing, não é ando, endo, indo, ondo. Ele fica no infinitivo. Would you mind closing? Você se importaria de fechar? Would you mind opening? Você se importaria de abrir? Would you mind taking? Você se importaria em tirar, bater, é uma foto. Would you mind giving? Você se importaria em dar? Então aqui já é um nívelzinho acima, né? Um desafio que eu jogo para você aí. Right? Ok. Right. Next. Eu prometi 10, mas nós sempre entregamos mais. Tem um extra bonus. Extra bonus. 11ª, aqui nós sempre entregamos mais, né? Vamos lá. Esta aqui é sensacional.
Isso aqui é vida. Gringo fala desse jeitinho aí, ó, que você tá vendo na tela. I can't stand. I can't stand. Eu não suporto. Eu detesto. Quando você não suporta uma coisa, quando você detesta uma coisa, é I can't stand. Pronto, tá aí, né? Porque tem o I hate, eu odeio. Mas o I hate, o adolescente, geralmente, né? Ele fala I hate, mas ele nem odeia tanto quando ele fala I hate. Aqui no português brasileiro, quando você fala que odeia uma coisa, é uma coisa pesada. Em inglês, o adolescente fala, I hate McDonald's. Odeio McDonald's, mas se não tiver outra coisa, ele vai lá e come no McDonald's, tá? Então, I can't stand, eu não suporto, eu detesto, tá? Vamos lá. Vamos falar de coisas que nós detestamos? I can't stand cold weather. Eu não suporto clima frio ou tempo frio. Weather é clima ou tempo, o tempo do clima, né? Cold é frio. I can't stand cold weather. Oh my gosh. Eu não suporto clima frio, tempo frio. Eu detesto clima frio, tempo frio. Veja que eu detesto, não tem o negativo aí, né? Mas o detesto tem uma força negativa, né? Que é o não gostar. I can't stand injustice. Eu não suporto injustiça. Ou eu detesto injustiça. I can't stand crowded places. Eu não suporto lugares lotados. Places, lugares, crowded, lotado, lotada, lotados, lotadas. Adjetivo importante em inglês, tá? Adjetivo não tem gênero e serve para singular e plural, tá? Em português nós temos que saber usar adjetivo masculino, feminino, tem neutro também, singular, plural. Aqui não. Em inglês, coloca adjetivo lá, já tá tudo certo. Olha que legal. E o pessoal fala que o inglês é mais difícil que o português. Não é não, né? I can't stand long lines. I can't stand long lines. Eu não suporto, eu detesto filas longas. Line, fila, lines, filas. Long lines, filas longas. Então, esta aqui é a ferramenta que você usa para falar que você não suporta algo ou detesta algo. E como eu digo, e sempre repito, e lá no comecinho da aula eu martelei isso na sua cabeça, vocabulary is power. Eu te dei 10 frases obrigatórias de inglês. Você tem que ter essas frases. Aliás, não dei 10 frases, dei 10 modelos e a partir deles você cria milhares de frases. Na verdade, eu dei 11, não dei 10, né? Lembrando aí que aprender inglês 5 vezes mais rápido que os cursos tradicionais é o meu curso fechado. Tô deixando o link para você no bate-papo. Tem um QR Code na tela, eu então, aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição da aula você tem aí o link para saber mais, ok? Muito importante agora, eu deixei uma aula aqui que vai te ajudar muito com essa questão de palavras que parecem, mas não são, para você continuar seu aprendizado. É só clicar aqui, ok? E você vai ter tudo o que precisa para melhorar ainda mais o seu inglês.